Bem, senhoras e senhores, damos início à solenidade de posse dos juízes substitutos em segundo grau. Dr. Wilson Safata de Fayad, Dr. Fernando de Castro Mesquita, no cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Já participando da mesa, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos Alberto França. Sua Excelência, o senhor governador do Estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado. Sua Excelência, o senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Sua Excelência, Dr. Ailton Flávio Vec, procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás. Sua Excelentíssimo senhor desembargador Leandro Crispim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Sua Excelentíssimo senhor Dr. Lúcio Flávio de Paiva, presidente da OAB Goiás. Excelentíssima senhora doutora Juliana Prudente, procuradora-geral do Estado de Goiás. Excelentíssima senhora doutora Tatiana Acioli Fayad, procurador-geral do município de Goiânia. Excelentíssimo senhor doutor Heber Carlos de Oliveira, juiz de direito, diretor do foro da comarca de Goiânia. As ilustres presenças virtual. Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, presidente da comissão. Desembargador Leobrino Valente Chaves, presidente da comissão de regimento e organização judiciária. Desembargador Gilberto Marques Filho. Desembargador João Valdec Félix de Souza, presidente da comissão de jurisprudência e documentação do tribunal. Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo, Walter Carlos Lemes, está aqui presencialmente. Desembargador Carlos Hipólito Escher. Desembargador Quisleu Dias Macia Filho. Desembargador Zacarias Neves Coelho, vice-presidente deste tribunal. Desembargador Luiz Eduardo de Souza, vice-presidente corregedor regional eleitoral. Desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição. Desembargador Itanei Francisco Campos, presidente da Comissão de Cultura e Memória do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, presencialmente, daqui presente. Desembargadora Amélia Martins de Araújo, presidente da Comissão Permanente de Informatização. Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça, diretor cultural da Asbego e membro da Comissão Cultural do Tribunal de Justiça. Desembargador Ivo Fávaro. Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Desembargador Fausto Moreira Diniz. Desembargador Norival de Castro Santomé, membro da Comissão Cultural deste tribunal. Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, ouvidor do Poder Judiciário. Desembargador José Paganucci Júnior. Desembargadora Maria das Graças Reck. Desembargadora Avelirdes Pinheiro de Lemos. Desembargadora Elizabeth Maria da Silva, ouvidora substituta do Tribunal de Justiça. Desembargador Olof Neves Rocha. Desembargador Gerson Santana Sintra. Desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira, presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental deste tribunal. Desembargador Edson Miguel da Silva Júnior. Desembargador Nigomedes Domingos Borges, corregedor-geral da Justiça. Desembargador Itamar de Lima. Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Desembargador Guilherme Gutenberg Isaac Pinto. Desembargador José Carlos de Oliveira. Desembargador Carlos Roberto Fávaro. Desembargador Delintro Belo de Almeida Filho, diretor da Escola Judicial de Goiás, EJUG. Desembargador Jairo Ferreira Júnior, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização deste Tribunal, GMF. Desembargador Marcos da Costa Ferreira, coordenador do Sistema de Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado de Goiás. Desembargador Anderson Máximo de Holanda, membro da Comissão Cultural e Memorial do Tribunal de Justiça. Desembargador Maurício Porfírio Rosa. Também registramos ilustres presenças. Disse que ia fazer tudo para poder participar virtualmente. A excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, do STJ, o desembargador federal do Trabalho, Daniel Viana, presidente do TRT, 18ª Região,
desembargador Paulo Sérgio Pimenta, do TRT 18ª Região, virtualmente, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior, defensor público-geral do Estado de Goiás, presente a Procuradora de Justiça de Goiás, doutora Ana Cristina Peternara França, coordenadora das Procuradorias Civis do Ministério Público, doutor José Firmino, chefe de gabinete do prefeito Rogério Cruz, querida amiga, doutora Ana Vitória Caiado. Também presente, juízes auxiliares da Presidência, da Corregedoria, doutor Rodrigo Leandro da Silva, diretor-geral, Daiane Mara, secretária-geral do Tribunal. Nós fizemos o convite, mas deve estar também virtual. Fabrício Duarte, presidente de Justiça, e Moisés Bento dos Reis, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás. Doutora Ivana Farina, também virtual, conselheira do CNJ. E também está virtual a presidente da Asmego, doutora Patrícia Carrijo. Senhor presidente. Bom dia a todos, todas as autoridades presentes, já nominadas. Bom dia aos colegas que estão aqui nesse plenário e virtualmente nos assistindo e participando da cerimônia. Declaro aberta esta sessão plenária especial destinada a empossar o juízo substituto em 2º grau, excelentíssimos doutores Wilson Safate Fayad e Fernando de Castro Mesquita, no cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Convido os presentes a ouvirem os hinos Nacional Brasileiro e o hino de Goiás.
regência de Deus, louvor a Goiás. Convido o doutor Wilson Safato Fayad para se aproximar da mesa a fim de prestar o compromisso regimental. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Declaro empossado o juiz substituto em segundo grau, doutor Wilson Safato Fayad, no cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Convido o doutor Fernando de Castro Mesquita para se aproximar da mesa para prestar o compromisso regimental. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulos os deveres inerentes ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Declaro empossado o juiz substituto em segundo grau, doutor Fernando de Castro Mesquita, no cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Convido a senhora secretária do Pleno desta Corte para a leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse dos excelentíssimos senhores juízes substitutos em segundo grau, Wilson Safato Fayad e Fernando de Castro Mesquita, no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2021, sexta-feira, às 10 horas, nesta capital, no Tribunal de Justiça, perante o plenário, reunido em sessão solene na forma prevista no artigo 100, inciso 1, do Código de Organização Judiciária, combinado com o artigo 65 do Regimento Interno, ocorreram um compromisso e a posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dos excelentíssimos senhores juízes substitutos em segundo grau. Wilson Safato Fayad, indicado pelo critério de merecimento, na vaga decorrente da aposentadoria do senhor desembargador Francisco Bildon José Valente, e Fernando de Castro Mesquita, pelo critério de antiguidade, na vaga decorrente da aposentadoria do senhor desembargador Ney Teles de Paula, para tanto nomeados pelos decretos judiciários número 1007 e 1008, datados do dia 12 de abril e publicados no Diário de Justiça Eletrônica, edição 3209, havendo eles declarado: por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes ao cargo de desembargador. Para constar, lavrei o presente termo, que lhe é achado conforme, vai assinado pelo presidente, desembargador Carlos Alberto França, pelos compromissados e empossados, e por mim, Otávia Guanage de Lima, secretário do plenário.
Assina o senhor presidente deste tribunal, desembargador Carlos Alberto França. Mais uma vez, quero estar as ilustres presenças da senhora ministra Laurita Vaz, está aqui na tela, no Zoom. Obrigado, senhora ministra. E mais uma vez, registro a presença da nossa querida presidenta ASMEGO, Associação dos Magistrados, juíza de Direito, doutora Patrícia Carricho. Doutora Patrícia, mais uma vez, obrigado a senhora por estar presente virtualmente. Assina o desembargador Wilson Safato de Fayad. Registro a presença da doutora Camila Nina Eberta Nascimento, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. E, mais uma vez, ao doutor Leandro Rodrigo, diretor-geral deste tribunal. Também o presidente da Associação Goiana do Ministério Público, José Carlos Nery Júnior, da Virtual. Diretor de Escola Superior da Advocacia Reza Goiás, doutor Rafael Lara Martins, também nosso obrigado por estar virtualmente participando dessa sessão. Assina o desembargador Fernando de Castro Mesquita. Neste momento, o senhor presidente desembargador Carlos Alberto França faz a entrega do Conselho Médico Judiciário e diploma aos desembargadores Wilson Fayad e Fernando Mesquita. Gentileza, os dois e o senhor presidente aqui à frente. Teremos a seguir homenagens. Convido
a doutora Ana Cristina Peteneta França, Procuradora de Justiça do Estado de Goiás, coordenadora das Procuradorias de Justiça Cíveis, para prestar homenagem às senhoras Márcia Fayad e Sandra Mesquita. Esta homenagem foi gentilmente cedida pela doutora Patrícia Carrijo, presidente da Asmego. Doutora Patrícia, mais uma vez, obrigado pela gentileza aqui das Orquídeas. Concedo a palavra ao eminente desembargador Marcos da Costa Ferreira para saudar os novos desembargadores em nome desta Corte de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Era minha intenção estar presente, não apenas virtualmente, mas aí mesmo para poder dar um abraço aos nossos novos desembargadores e seus familiares. Mas apesar de ser aqui o terceiro em ordem de jovialidade, só perdendo para o nosso presidente, o desembargador Anderson, talvez seja eu um dos decanos em ordem de comorbidades. E por expressa recomendação do meu cardiologista, doutor Rafael Haddad, não me faço presente a não ser virtualmente, mas com muita honra. E peço vênia a todas as autoridades, a todos os integrantes da mesa, para saudar a todas as autoridades nas pessoas do nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, que está fazendo um trabalho fantástico à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em alguns poucos meses, enfrentando e resolvendo questões que não dizem respeito a obras físicas, mas a obras pontuais da nossa atividade fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. E também do governador Ronaldo Caiado, que é digno de todos os nossos agradecimentos enquanto goianos, pelo carinho, zelo e vigor com que tem cuidado de nós e de nosso patrimônio. E dentre tantas outras atitudes positivas, eu quero hoje, no Dia Mundial do Livro, exaltar um projeto que foi lançado ainda essa semana pelo senhor governador, que incentiva a leitura para os alunos de escolas públicas, ao contrário de outros a nível nacional, que querem sobretaxar, cobrar mais impostos dos livros, sob a justificativa que quem lê livros são só os ricos. Então, muito obrigado, senhor governador, parabéns e parabéns pela administração. Eu vou buscar ser breve nas palavras que falei, se assim me permitir a emoção. Com extrema satisfação, recebi a nobre missão de representar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem sirvo com elevado orgulho
proferindo breves palavras de saudação a seus dois mais novos integrantes, os até então juízes substitutos em segundo grau, Fernando de Castro Mesquita e Wilson Safatli Fayad, escolhidos pelo critério de antiguidade e merecimento, respectivamente, para substituírem os honrados desembargadores Ney Teles de Paula e Francisco Vildon José Valente, que após longa e prodigiosa folha de serviços prestados ao povo goiano, alcançaram a merecida aposentadoria voluntária. Fernando de Castro Mesquita é filho de Diocleciano Castro e Silva e Alice Mesquita de Castro, ambos já falecidos. Natural de Goiânia, nascido em 15 de 8 de 59, é o caçula de 7 filhos. É casado há 34 anos com Sandra e pai de Giovana, Isadora e André Odilo, nosso colega magistrado do estado de Santa Catarina. Graduou-se em Direito pela Universidade Católica de Goiás no ano de 1982 e foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desde 1981 até assumir a magistratura, período em que ocupou o cargo de auxiliar de escrivania, assessor da diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, inspetor da Corregedoria Geral de Justiça e assessor jurídico de desembargador. Como juiz, foi titular nas comarcas de Carmo do Rio Verde, Padre Bernardo e Goiás, além de responder pela comarca de Itaúsu, sempre exercendo as funções de juiz eleitoral. Em Goiânia, foi titular do 3º Juizado Especial Criminal, 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, 1ª Vara Civil e 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, respondendo ou substituindo pelas comarcas de Uruaçu, Taquaral de Goiás e Silvânia, até ser guindado à posição de juiz substituto em segundo grau em janeiro de 2010. Foi juiz eleitoral da 135ª Zona Eleitoral da Capital e membro suplente e depois titular no Tribunal Regional Eleitoral entre 2014 e 2018. Foi integrante da banca examinadora do concurso para ingresso na magistratura de carreira do Estado de Goiás em 2013 e atualmente faz parte, como ouvinte, do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, da Universidade Federal da Bahia. Já Wilson Safatli Fayad é nascido em 12 de fevereiro de 61, na cidade de Catalão, e hoje ele está duplamente feliz, né? Porque o seu craque de Catalão se livrou do rebaixamento ontem, sendo filho de Wilson Nasser Fayad, já falecido, e Wanda Safatli Fayad, que lhe deram os irmãos Fábio Safatli Fayad, já falecido, e Gisele Safatli Fayad. É casado com Márcia Bezerra Maia Fayad, com a qual tem 2 filhos, Vinícius Maia Fayad, casado com Evelyn Oliveira Cruz Fayad, e Tatiana Maia Fayad Bezerra, viúva de Lauro César Rodrigues de Sá, e é o avô coruja da Lavínia Cruz Fayad. Graduado em Direito pela UFG em 1984, tendo exercido a advocacia até ingressar na magistratura. Como juiz, atuou nas comarcas de Campos Belos, Israelândia, Mara Rosa, Quirinópolis, Anápolis e Goiânia, no 7º Juizado Especial Civil e 11ª Vara Criminal. Exerceu as funções de juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, sendo desde o ano de 2011 juiz substituto em segundo grau, exercendo, inclusive, foi juiz membro do TRE na vaga de juiz estadual e exerceu a função de ouvidor daquele tribunal. É pós-graduado em Direito Processual Civil na Universidade Federal de Goiás, é formado em língua espanhola e é professor efetivo da PUC Goiás, na disciplina de prática jurídica, estando atualmente licenciado. Ele também atuou como diretor cultural da Asmego entre 2016 e 2019. Eu tive a honra e o prazer de ingressar na magistratura do Estado de Goiás, juntamente com os 2 empossandos, nos idos de 1989, naquele que talvez tenha sido o mais conturbado dos concursos, posto a haver se iniciado sob a égide de uma Constituição e concluído já sob as luzes da vigência de outra. O Estado de Goiás, daquela época,
não era o exemplo de desenvolvimento e pujança que hoje damos para o Brasil e para o mundo. Comarcas sem a mínima estrutura, em fóruns adaptados, às vezes caindo aos pedaços. Cidades onde se tinha dificuldade para moradia digna e educação para os filhos. Algumas sem meios de comunicação, senão o telefone público. Sem vias pavimentadas de acesso e até mesmo sem energia elétrica contínua. Época difícil em que as comarcas eram mal aparelhadas. E eu me lembro aqui que, em determinada oportunidade, para falar com o doutor Fernando, eu tive que ligar para o gabinete de um dentista que era vizinho e emprestava o telefone para o fórum. As comarcas contavam com poucos funcionários e, não raro, se via um juiz a fazer o pregão das partes e testemunhas, acomodá-los em uma sala e, em seguida, colher, com a própria datilografia, os depoimentos que seriam essenciais a seus julgamentos. Mesmo com todas as dificuldades e falta de apoio, os magistrados moravam com suas famílias nas comarcas, conheciam de perto a realidade do povo que os acolhia, resolvendo muitos processos que são compostos apenas por letras frias, pelo simples observar da dinâmica da sociedade, da qual eram agentes efetivos, respeitantes e respeitados. Certamente que quem busca fortuna, espaço e reconhecimento deve desviar o curso de suas vidas dos rumos da magistratura, que, sendo uma das mais honradas profissões, não dará jamais a seus probos integrantes condições de se enriquecer com seus honestos salários, que, aliás, oscilam ao longo do tempo, ora dando condições dignas, ora se mostrando aviltantes para as responsabilidades do cargo. Já o pensado status que o cargo dá, aliado à falsa sensação de poder, não passam de mera ilusão, que não resiste ao mais ínfimo momento de dificuldade por que passe o magistrado, como qualquer ser humano, quando terá de valer-se da bondade, expertise ou compaixão dos que o cercam, por mais humildes que possam parecer perante um dos poderes da República. Reconhecimento, esse sim, como magistrados, o temos, por alguns e poucos minutos, e somente por parte daquele que vence a causa, que, caso litigue novamente e venha a ser vencido, não tardará em transformar nossa imagem, de ídolo a monstro, no exato espaço de tempo que medeie uma e outra decisão. Reconhecimento verdadeiro conhece o magistrado quando verte a cabeça ao travesseiro na solidão de seus pensamentos mais íntimos, leve pela sensação de ter atingido a justiça em todos os seus julgamentos. Nossos novos desembargadores, por sua sólida formação moral, familiar, jurídica e espiritual, são exemplo vivo de magistrados vocacionados, na mais pura acepção que o termo possa indicar, e rompendo o ápice de suas carreiras após mais de 3 décadas de dedicação integral. Audiências, despachos, júris, sentenças, eleições, soluções de dezenas de milhares de casos, tantas vezes com o sacrifício até do convívio familiar, em busca da solução de problemas alheios que lhe foram confiados à resolução. Chegam ao patamar mais alto de suas carreiras em um momento especialmente grave para a nossa nação, com o acirramento político próprio dos incapazes de conviverem com os diferentes, onde se tenta separar o país entre nós e eles, sem que qualquer dos lados esteja absolutamente correto, o que ganha contornos de risco social, não só pela possibilidade de retorno ao poder daqueles que espoliaram a pátria, como pelo grito tresloucado e irresponsável de determinados terraplanistas que clamam pela volta da ditadura militar e por edição de atos semelhante ao famigerado AI-5, o que certamente não sabem o que é, já que reclamam por proteção constitucional assim que se vêem encarcerados em virtude de decisão judicial. Tudo isso em um cenário de pandemia que alterou costumes, tolheu a liberdade de ir e vir,
incorporou a máscara à nossa vestimenta, arrasou economias e tornou mais evidente as desigualdades sociais, colocando o Brasil, na presente segunda onda, como o epicentro da doença no mundo inteiro, com mais de 14 milhões e 200 mil infectados e quase 400 mil valiosas vidas perdidas. Ao contrário de nações que estão a superar a crise sanitária, caminha o Brasil ainda a discutir se a cloroquina é eficaz, se pode ser produzida pelo Estado, se podem os médicos indicar determinado tratamento precoce, ou se lockdown é ou não cientificamente recomendado, perdendo-se a oportunidade imediata de se unir esforços para a aquisição de vacinas, de modo a imunizar a maior parte dos nacionais, poupando vidas dolorosas, permitindo a volta, mesmo que lenta e gradual, da alegria que faz parte da natureza do povo brasileiro. Tal cenário está a requisitar do Poder Judiciário crescente e decisiva participação na vida das pessoas e no cumprimento do sistema de freios e contrapesos que sempre iluminou nossa democracia. Tantos litígios entre os cidadãos, entre estes e o Estado, e até entre entes estatais, reforça a ideia da necessidade do judiciário se robustecer como sustentáculo mestre do Estado democrático de direito. Vem-me ao pensamento a expressão "ainda há juízes em Berlim", que é fruto do poema de François Andrieux, onde narra a história de que Frederico II, rei da Prússia, decide construir para si e seus amigos um local de lazer e prazeres findos. Mas, ao tentar ampliar seu castelo, viu que no terreno contíguo havia um moinho a atrapalhar suas pretensões, cujo proprietário era chamado Moleiro Sansois, que vivia em uma humilde vida de venda de farinha sem qualquer preocupação. Mesmo diante da insistência do rei em comprar-lhe o moinho, o moleiro se negava, alegando que ali fora onde seu pai morrera e onde criara seus filhos. Não iria abrir mão da propriedade por qualquer quantia. Irritado, disse então o monarca ao moleiro: "Você bem sabe que mesmo que não me venda a terra, eu, como rei, poderei tomá-la sem nada lhe pagar." No que o moleiro retrucou com a conhecida frase: "O senhor tomar-me o moinho? Só se não houvesse juízes em Berlim." Diante dessa afirmação e do fato de que mesmo o rei deveria se curvar às leis, o moleiro e seu moinho foram deixados em paz e frustrada a pretensão do monarca. A partir dessa historieta, a expressão "ainda há juízes em Berlim" tem sido usado como significação de resistência, resiliência e a pretensões injustas, confiança de que a justiça será feita, mesmo contra os poderosos. Ganhando o Tribunal de Justiça de Goiás 2 integrantes de tamanho quilate, com seguidas demonstrações e confirmações de firmeza de caráter, profundo conhecimento jurídico, honestidade acima de qualquer suspeita, inquebrantável coragem face aos maiores desafios e inexpurgável visão humanista do exercício da judicatura, posso ficar inteiramente à vontade para afirmar a todos os cidadãos de nosso maravilhoso Estado que ainda há juízes em Goiás. Neste momento de festa e de alegria, parabenizo aos familiares dos empossandos, tanto aos que se encontram conosco na romagem terrena, quanto aos que já regressaram à pátria espiritual e que certamente partilham do mesmo orgulho, pelo coroamento de uma vida de abdicação, sacerdócio pela justiça e dedicação ao direito. Conhecendo como conheço meus irmãos Fernando e Wilson, tenho por certo que, nos momentos mais íntimos de sua solidão, já repetiram o de rei Salomão, filho de Davi, que, segundo Rei, capítulo 3, mente espiritualizado, conheceu
recebendo o próprio Deus em seus sonhos, o qual lhe autorizou pedir o que quisesse, que seria atendido naquele instante. Salomão, ainda jovem, e vendo humildemente sua pouca condição para governar o numeroso povo de Israel, se limitou a pedir a Deus sabedoria para discernir. Por isso, lhe disse Deus: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. A bênção de ser justo é, ainda, 3.000 anos depois, dada por Deus aos humildes de coração, que não pretendem apenas a satisfação própria, mas se dão pelo bem dos demais. E por isso, tanto Fernando como Wilson também receberam esta graça divinal. Já caminhando para o final, tendo me alongado mais do que o cerimonial esperava, e muito menos do que recomenda a emoção, apenas por ter chegado ao tribunal pouco tempo antes de vocês, muito embora tenhamos juntos aqui substituído por quase uma década, só me permito dirigir-lhes algumas experiências. Primeiro, me dirijo a Márcia e a Sandra e peço que, a exemplo do que ocorre em minha casa, com minha ministra e comandante suprema Neila, companheira de todos os instantes de toda a minha vida, que tenham o dobro de paciência com os nossos novos desembargadores, mesmo que os tenham de dividir ainda mais com toda a família de jurisdicionados do estado de Goiás. Eles as amam, tenho certeza, e sem vocês jamais estariam vivendo este momento. Por mais requisitados e ausentes que estejam em virtude do trabalho, vocês sempre estarão com eles, no coração e na alma, onde estão incrustadas e tatuadas, amalgamadas pelo amor de Ágape. Fernando e Wilson, preparem-se. Temos perfil muito parecido e somos procedentes da mesma escola de magistrados, daqueles que não resistem em ver um processo sem tentar resolvê-lo. Mas mesmo que a idade não mais nos permita as estripulias físicas de 30 anos atrás, confesso que nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Ao contrário do que muitos pensam e até falam, são tantas atribuições e responsabilidades que seguidamente nos surpreendemos a romper 12, 13 horas de trabalho ininterrupto e até encerrar sessões após as 22 horas, fazendo que compreendamos que home office não é trabalhar em casa, mas efetivamente morar no trabalho. Muito cuidado com a pressão que é exercida sobre nós em virtude do volume de serviço, que nos leva a pretender produzir, realizar, decidir e julgar o quanto antes, até para que outros processos venham. Jamais se deixem levar pela tentação de ver um processo como um número, olvidando que atrás de cada petição existem histórias, vidas, sentimentos e pessoas. Não percamos o nosso elan de, apesar de toda a carga de trabalho, julgar sempre com calma e com alma. Não descuidem da humildade que deve nortear todos os nossos passos, não dando oportunidade qualquer para a prepotência. Muito mais do que nos aconteceu a todos nós, nas pequenas comarcas onde iniciamos e éramos tratados como seres diferentes, aqui, até por sermos poucos, recebemos tratamento nem sempre sincero, mas que nos infla o ego, de modo a nos vermos como superiores àqueles nossos irmãos que nos servem, às partes que clamam por justiça e aos advogados que cumprem seu mistério na luta pelo pão de cada dia. Confesso que já me flagrei em atitudes e pensamentos de prepotência que jamais imaginava ser capaz, o que me rendeu enorme sofrimento pessoal. Reforcem-se ao extremo na luta diária que devemos travar contra a vaidade, que insiste em se assenhorar de nossas almas.
que nos faz regozijar ao ver triunfar nossas teses em uma decisão colegiada, que nos deixa inchados ao ver publicada uma decisão de nossa lavra, que nos massageia o ego ao colhermos um elogio vão, e que nos deixa de tal forma afetados que soa-nos intimamente ofensivo quando algum desavisado comete a atrocidade, entre aspas, de não nos chamar por excelência ou por desembargador, cujas letras, por certo, não existem em nosso registro civil e em nosso batistério. Sobretudo, meus irmãos, clamo para que nunca deixem a arrogância possa se fortalecer a tentação de se acharem autossuficientes e não necessitados da graça de Deus. Não somos nada para decidir a vida de nossos semelhantes, que muitas vezes têm menos erros do que nós. Tudo que há de positivo em nós, tudo de bom que se dá por nosso intermédio, decorre da bondade do Criador, que nos escolheu, preparou e colocou para exercer essas funções, e nos usa como instrumento de sua vontade. Por isso, muito antes de invocarmos a lei, a doutrina e a jurisprudência, invoquemos a bondade do alto, para que o amor de Deus nos invada e domine nossos pensamentos e ações, permitindo-nos a tranquilidade de fazer sempre de boa fé aquilo que sentimos como correto. Conhecedor que sou do coração de Fernando e Wilson, é que peço a Deus, sejam iluminados seus passos, protegidos seus caminhos e guiados seus destinos. E peço finalmente a ambos que sigam em sua trajetória de luz, observando, vigiando e orando, sobretudo com fome e sede de justiça, para que sejam bem-aventuradamente saciados. Muito obrigado. Sua Excelência, o senhor prefeito Rogério Cruz irá se ausentar da mesa devido ao compromisso inadiável ainda nesta manhã de sexta-feira. Aproveitando o registro da presença da doutora Débora Letícia Dias Veríssimo, juíza de Direito, diretor do Foro da Comarca de Aparecida, juíza de Direito, doutora Lídia de Assis Souza Branco, também da Comarca de Aparecida, e o amigo doutor Alexandre Castro Veiga. Obrigado a todos pela presença. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, doutor Ailton Flávio Vec. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, e cumprimento da mesma forma os desembargadores Itanei e Walter Carlos Lemes, que aqui se fazem presentes, e em nome deles todos os integrantes desta corte. Também um cumprimento especial ao desembargador Marcos da Costa Ferreira, pelas palavras que proferiu, com o conhecimento, a experiência e a maturidade que adquiriu ao longo da magistratura, cumprimentando os nobres colegas que hoje assumem a importante missão de fazer justiça perante o tribunal. Cumprimento o governador do Estado de Goiás, Dr. Ronaldo Caiado, e os secretários de Estado que aqui se fazem presentes e os servidores do Poder Executivo. Cumprimento o prefeito municipal de Goiânia, Rogério Cruz,
o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leandro Crispim, as procuradoras gerais do Estado, Juliana Prudente, e do município, Tatiana Fayad. Cumprimento o diretor do Foro da Comarca de Goiânia, juiz Heber Carlos de Oliveira, na pessoa de quem também cumprimento os juízes que aqui se fazem presentes e aqueles que acompanham virtualmente a presente solenidade. Cumprimento o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e na sua pessoa, Dr. Lúcio, cumprimento todos os advogados que aqui se fazem presentes e aqueles que representam a Ordem dos Advogados no Brasil, nesse imenso estado de Goiás. Cumprimento a minha colega, procuradora de Justiça, doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França, coordenadora das Procuradorias de Justiça Cíveis. Um especial cumprimento aos recém-empossados, desembargador Wilson Fayad e o desembargador Fernando de Castro Mesquita. Cumprimento aqueles que, de forma virtual, acompanham esta solenidade, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, nossa colega, doutora Ivana Farina Navarrete Pena, o defensor público-geral do Estado, Domilson Rabelo Júnior, os presidentes, a presidente da Asmego, Patrícia Carrijo, e o presidente da nossa associação, Associação Goiana do Ministério Público, Dr. José Carlos Neri Júnior. Cumprimento da mesma forma os familiares e amigos dos desembargadores que agora são empossados, os profissionais de imprensa, os serventuários da Justiça e servidores do Ministério Público que aqui se fazem presentes, senhoras e senhores. Para o Ministério Público é um motivo de muita honra receber nesta corte os desembargadores Wilson Fayad e Fernando Mesquita. Vivemos neste momento uma quadra muito preocupante da nossa vida social. O Brasil passa por um momento extremamente difícil e delicado, especialmente requerendo um sacrifício enorme da magistratura, que agora os senhores também, tal qual fizeram no primeiro grau, farão agora no Tribunal de Justiça. É um momento em que, por decisões judiciais, corremos o risco de ver desaparecer o maior caso de corrupção do mundo. Isso é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, é um alento ver que juízes, como Vossas Excelências, estão chegando ao tribunal. É uma oxigenação natural que acontece ao longo do tempo nesse tribunal, mas os senhores que têm uma vida longa dedicada à magistratura, iniciada lá no interior deste estado, onde conheceram os problemas menores e maiores daquelas comunidades, Campos Belos, Carmo do Rio Verde, e recordo o doutor Fernando, que ainda promotor de justiça em Rialma, Vossa Excelência era juiz em Carmo do Rio Verde, fizemos até uma reunião regional com todos os juízes, promotores, prefeitos municipais para discutirmos os problemas locais. Então, talhados são, ao longo dessa trajetória exitosa que tiveram, talhados são para, neste momento, cumprir a importante missão nesse tribunal, nesse sodalício. É importante dizer que sempre é muito cobrado daqueles que atuam na justiça. Cobra-se muito o valor ético das decisões, e o valor ético deve se sobrepor
ao valor técnico das decisões. O direito não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio para se alcançar a justiça. E é importante, e aqui os senhores têm de sobra, né, a autoridade e a legitimação para, em nome do tribunal, proferir suas decisões. Aliás, a legitimação e a autoridade que a partir de agora adquirem está subordinada e depende da subordinação aos anseios de justiça. E vossas excelências deram exemplo ao longo de toda a trajetória de que a justiça estará diante desse Tribunal de Justiça com a judicatura que exercerão a partir de agora. É o coroamento de uma carreira que os senhores começaram há mais de 30 anos, e que essa carreira lhes permitiu adquirir, ao longo desse tempo, conhecimento, maturidade, que é o que mais se requer, e o senso de justiça, que é o que mais se requer de um juiz. Certamente, o Tribunal de Justiça, com aqueles que deixaram esse espaço que agora os senhores assumem, continuará evoluindo, como vem evoluindo, tendo à frente o desembargador França, que tem produzido uma gestão dinâmica, já era esperada, mas agora, testemunhando aqui na fala do próprio desembargador Marcos, voltada para a atividade fim da magistratura. E esse é o nosso papel, desembargador. É fazer com que tanto a magistratura quanto o Ministério Público, e aqui também, Lúcio, que a Ordem dos Advogados do Brasil e que os advogados atuem em favor da população goiana, tão carente das nossas atuações, que o nosso esforço, o esforço daqueles que gerem as gestões, que gerem os poderes, que gerem o Estado, que esse esforço, que essa energia consiga chegar em forma de justiça e de benefício para essa população, para a sociedade goiana. Cumprimento o doutor Wilson, agora desembargador, cumprimento o doutor Fernando, agora desembargador desse Tribunal de Justiça, sejam muito bem-vindos e certamente a magistratura terá, ao longo dessa trajetória que agora iniciam, orgulho do trabalho que sempre realizaram e agora, nesse novo espaço, realizarão. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, doutor Lúcio Flávio de Siqueira. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de pedir vênia a todas as autoridades que se fazem presentes virtualmente para cumprimentar a mesa diretiva dos trabalhos, na pessoa do nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, senhor governador, doutor Ronaldo Caiado, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Ailton Flávio Vec, minha colega, procuradora-geral do Estado, doutora Juliana, aqui, desembargador-presidente do TRE, desembargador Leandro Crispim, excelentíssimo senhor doutor juiz diretor do Foro, doutor Heber Carlos, e a minha colega doutora Tatiane Fayad, que é atual procuradora-geral do município, estendendo os cumprimentos ao desembargador Itanei e ao desembargador e amigo Walter Carlos Lemes,
nas suas pessoas. Sintam-se cumprimentados todos os senhores e senhoras presentes nessa solenidade. Meu cumprimento muito especial aos senhores e senhoras advogados e advogadas do Estado de Goiás, que tenho a honra de representar nesta solenidade. E um cumprimento, por óbvio, muito especial aos senhores desembargadores Fernando de Castro Mesquita e ao desembargador Wilson Safatli Fayad. Talvez os senhores juízes e desembargadores não saibam, mas as cerimônias como essa que tem lugar na sessão de hoje mobilizam toda a advocacia, sendo certo que nesse momento centenas de advogados e advogadas no estado de Goiás acompanham a presente cerimônia desde os seus computadores e de seus escritórios. Não se trata, por óbvio, de uma mera curiosidade. Nem tampouco nos move os advogados qualquer sentimento de subserviência. O que se processa nessa mobilização da advocacia é algo muito mais profundo e significativo. É em solenidades como estas que o direito é feito homem e se encarna em pessoas de carne e osso. Explico-me. O direito é algo abstrato e impalpável, e enquanto não violado, permanece entre nós sem que o percebamos. Todavia, quando violado, desce o direito do mundo hipotético até o mundo das realidades. E para que isso ocorra, deve ele, o direito, se encarnar na figura do juiz, cuja palavra, via de suas decisões, torna concreto e palpável o direito. Por isso que a advocacia, e por que não dizer a cidadania, se mobilizam sinceramente em ocasiões tais. Querem conhecer os homens que farão, com suas decisões, com que o direito abstrato se torne justiça no caso concreto. Sobre a figura dos juízes, diz-nos Calamandrei, o advogado que mais honrou a figura dos magistrados. Abro aspas. Quando encontro em meu caminho e me inclino diante de você com reverência, há na minha saudação um encanto de reconhecimento fraterno. Sei que, de tudo o que me é intimamente mais caro, você é o guardião e o avalista. Em você, saúdo a paz do meu lar, a minha honra e a minha liberdade. Fecho aspas. Excelentíssimos senhores desembargadores, Fernando de Castro Mesquita e Wilson Fayad. Recebam da advocacia goiana a saudação fraterna e respeitosa. Vós que sois agora na elevada e grave posição de desembargadores, os guardas da honra, do patrimônio e da liberdade. De vossas excelências espera a advocacia o trato reciprocamente respeitoso, o gabinete sempre aberto aos tão essenciais despachos de petições e memoriais. E, logicamente, a aplicação fiel da lei como método de se alcançar a justiça. Tenham, senhores desembargadores, em cada advogado e advogada goianos, colaboradores fiéis do direito. Colaboradores esses, destaco, que serão sempre e obstinadamente parciais na defesa de seus constituintes, para que possam vossas excelências exercer a imparcialidade e distribuir a jurisdição que resolve os litígios e pacifica a sociedade. Que Deus os ilumine na missão que ora assumem. Muito obrigado.
concedo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Wilson Fayad para a sua fala. Excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto França, presidente desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás. Excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Desembargador Leandro Crispim, excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor Dr. Ailton Flávio Vec, procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB Goiás. Excelentíssimo senhor Domilson Rabilo da Silva Júnior, defensor público-geral do Estado de Goiás. Excelentíssima senhora doutora Juliane Prudente, procuradora-geral do Estado. Excelentíssima senhora doutora Tatiana Cioli Fayad, procuradora-geral do município. Excelentíssimo senhor juiz de direito doutor Heber Carlos de Oliveira, diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Excelentíssima senhora presidente das MERGO, doutora Luciana Carrijo. Cumprimento a todos os presentes, não esquecendo o excelentíssimo desembargador Walter, desembargador Intanei, em nome de quem também cumprimento a todos os desembargadores e magistrados. Dizem que toda estação de outono representa um período de transição, quase sem cores, a antivéspera da estação do inverno. Em linguagem metafórica, pode ter a conotação de descenso. Na origem latina da palavra, podemos extrair as noções de ocaso, mas também de amadurecimento. Este ato solene de posse, que ora presenciamos, ocorre em pleno período outonal. Mas, ao contrário das expressões acima, vejo esse período como uma fase de renascimento. Sinto-me renovado, remoçado e pronto para enfrentar novas situações, que certamente terei à frente. A época em que vivemos tem sido marcada por inúmeros desafios. Um de seus reflexos é o excesso de demandas jurisdicionais. Nosso país é um dos campeões de excesso de litigância. Se a lide é a instância patológica da vida, podemos dizer que passamos por momentos turbulentos. No entanto, o judiciário vem se mostrando capaz de resolver as questões postas, vem se aprimorando e adaptando, criou alternativas de funcionamento nessa época de pandemia e trabalha em prol da paz social, meta-síntese do direito. Nesse particular, fica registrado o meu elogio ao desembargador Carlos Alberto França e equipe de servidores pelo excelente trabalho prestado à frente do Judiciário Goiano. É com esperanças que prossigo na vida e na carreira. Confio em Deus, no ser humano, no bom senso, no espírito positivo. Confio nos bons propósitos e nas amizades. O ser humano tem, em parte, a centelha divina que o ilumina e o sustenta. Procurei, durante toda a minha carreira, pautar pela justiça e pelo equilíbrio. E assim quero prosseguir e aprimorar sempre. O direito moderno exige uma postura equilibrada e corajosa. Todo direito é instrumento em favor do ser humano, voltado à realização dos valores éticos humanitários. Não há mais espaços para resumirmos o direito à lei, e nem podemos falar em aplicação das normas jurídicas sem a correlata análise do alcance
e do reflexo prático das decisões. É a visão do consequencialismo pelo prisma moderno. Tenho muito que agradecer. Primeiro, ao nosso Pai Celestial. Também aos meus queridos pais, com quem muito aprendi desde a infância. Aos meus irmãos, a minha querida esposa Márcia Fayad, cujo apoio tem sido uma constante, com dedicação e de modo incansável, caminhou juntamente comigo, lado a lado, por comarcas e cidades, às vezes desestruturadas. Os momentos difíceis ficaram fáceis ao lado dela. Agradeço aos filhos Tatiana e Vinícius, a neta Lavínia. Há um ditado: se há coisa melhor do que neto, não nos contaram. Aos parentes, a todos agradeço. A vida ficou melhor com ele. Também devo agradecer aos colegas de trabalho, aos servidores judiciais, aos amigos. Seria sem fim a lista de agradecimento. A busca pelo justo, pela finalidade social da jurisdição, pela dignificação constante da justiça, pela celeridade, pela harmonia, traduz-se em alguma das metas escolhidas. Espero poder contribuir pela melhoria constante da jurisdição. Para isso, sinto-me novo. E não é mera metáfora. E também com muita energia. Não me há de faltar. Os sonhos, recrio-os todos os dias. Na saudação muito bem feita pelo desembargador Marcos, foram dadas várias sugestões, sábias sugestões, e hei de segui-las, desembargador Marcos, porquanto muito apropriadas. E fica aqui o elogio às suas belas palavras, sempre com o dom nato da oratória. Finalizando, cito uma pequena frase do poeta Fernando Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fecho aspas. Sem sonho não se prossegue. Carlos Drummond de Andrade dizia: cuidado por onde andas, que é sobre os meus sonhos que caminhas. Obrigado a todos pela compreensão, pelo apoio. Um fraternal e solidário abraço. Rogo a Deus que nos guie e ilumine nessa nova etapa. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Fernando de Castro Mesquita. Bom dia a todos. Vocês estão vendo que eu não tenho nenhum discurso à mão, não escrevi, porque eu espero trazer aqui o coração muito mais do que as palavras. Eu não tenho nenhum tipo de condição de tecer maiores e melhores palavras do que o Dr. Marcos, o Dr. Ailton, o Flávio, Fayad, pessoas com muito mais erudição, com muito mais calcados na oratória do que eu. Todos que me conhecem sabem que eu sou um pouco arredio a esse tipo de solenidade. Porque, na verdade, eu me sinto muito mais juiz do que realmente uma pessoa que gostaria de ter alguma luz sobre si para poder resolver alguma questão. Gosto de resolver as questões na calada, dentro do processo e numa tentativa de solucionar os problemas entre as partes. Senhor presidente, essa introdução é só para dizer que eu vou fazer uma saudação muito especial, se o senhor me permitir, porque poderia falar facilmente qualquer dos senhores procuradores, procurador-geral, procuradoras gerais, o vice-governador, presidente do TRE, diretor do foro,
todos aqui presentes. Poderia fazer uma saudação muito simples, porque são todas pessoas que eu tenho muito, muito, muito respeito. Mas eu queria fazer uma saudação especial para que, e vou fazer no início, porque senão eu vou chorar. Eu já estou fazendo isso, porque há uma pessoa lá em cima, duas, que são responsáveis por estar aqui. E não são da família, senhor presidente. O desembargador Camargo Neto. Perdão. Mais atrás, e eu não queria chorar. Dr. Francisco Moreira Camargo, são pessoas que me orientaram a vida inteira pela retidão, pela honestidade e pela forma que me trouxeram até aqui. Sempre acompanhando e sempre dando as mãos. Eu queria falar isso no início, eu não queria chorar, mas eu vou saudá-los a todos, num plano especial por eles, porque eu tenho certeza que eles estão lá de cima olhando a gente e orando pela gente. Mas eu queria só dizer, então, senhor, passando a emoção, que eu não teria como fazer, mas eu queria dizer que eu não tenho como suplantar as palavras dos meus antecessores. E por isso que eu queria só agradecer, e de coração, a todos. Não tem como, né, a gente chegar onde nós chegamos se nós não tivermos pessoas que nos dessem a mão durante o caminho. E na magistratura, pessoas como o desembargador Jair Domingos Ramos Gilberto, sem me conhecer, nunca ter me visto, botou a mão na minha cabeça e falou assim, eu quero levar você para Goiás, sem mais nem menos, sem nunca me conhecer. Desembargador Fenelon, que acreditava em mim como ninguém. E tantos outros. Eu não quero enumerar aqui, porque são pessoas, eu vou ficar sempre devendo alguém, mas eu quero só nas pessoas desses, para mostrar que sem essas pessoas nos dando a mão, a gente não vai a lugar algum. E esses são os responsáveis por nós estarmos aqui. Senhor governador, eu falei a ele agora mesmo, lembro de 1994, Vossa Excelência, um discurso em Goiás, e hoje governador, e falando já naquela época, tendo a própria atitude que tem hoje, isso é sensacional, governador. É um respeito que a gente passa a ter, independentemente de você ir lá votar ou não votar, não é isso. É o respeito pela pessoa e pela retidão. É um exemplo, porque eu sou prova viva de que ele fazia desde 1994, da mesma forma. Então, na verdade, senhor presidente, eu queria agradecer a essas pessoas. Vossa Excelência é uma pessoa que me ajudou imensamente, sempre acreditou em mim e sempre pôde contar com a minha colaboração quando Vossa Excelência precisou, inclusive na diretoria do Fórum e outras situações. Por quê? Porque Vossa Excelência sempre foi uma pessoa muito solícita quando eu precisei e sempre me atendeu. Então, quando nós pensamos nisso, a gente pensa em agradecer essas pessoas, porque passaram a ser pessoas que nos trazem no dia a dia essa necessidade de sermos o mais correto e os mais fiéis possível à nossa função. O desembargador Leandro, meu irmão, hoje, e desde sempre junto com o Camargo Neto, que a gente sempre fazia uma tríade. Por quê? Porque a gente tem a mesma noção da magistratura. Agora, claro que a gente não chegaria aqui se não fossem nossos alicerces. Meus pais estão no céu, dois meus irmãos, que sempre acreditaram em mim também, estão lá em cima olhando para que a gente possa estar aqui nesse momento. E aí a gente continua, cria uma família, e essa família acredita, disse o bem de Fayad, vou desculpar, Fayad, vou falar Fayad pela nossa intimidade, e que nos traz até aqui, nos acompanha, dão aquele alicerce que a gente precisa para isso. Sandra, depois veio o André, hoje é juiz em Santa Catarina, graças a Deus, tem uma carreira própria. Giovana, Isadora, todos eles trazem aquele alicerce. Mas, especialmente, senhor presidente, eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo nesse ano, nesse caminho todo. São eles os funcionários, militares, pessoal de Copa, funcionários. E essas pessoas, eu queria agradecer em especial em 3 pessoas aqui presentes. Bruna, Lídia e Débora. As 2 hoje juízes e a Bruna trabalham comigo. Trabalham comigo ainda hoje. São pessoas especiais. Um dia eu disse a elas estão prova aqui,
Vocês não têm noção da importância que vocês têm para a gente no crescimento nosso e no desenvolvimento do trabalho. E elas falavam assim, não, senhor, nós que temos que agradecer o senhor. Não, escuta o que eu estou falando. E hoje elas reconhecem isso. Tal a necessidade que nós temos de termos sempre uma equipe capaz de nos levar aonde a gente pode ir. Sem elas, sem essas pessoas, nós não somos nada. Então, eu tive a plena felicidade de, esse tempo todo, contar com essas pessoas me trazendo esse tipo de apoio. E, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Em todas as situações, eu só tenho que agradecer. Não existe uma palavra que eu possa reclamar. Os senhores foram sempre chegando ao tribunal, eu fui absolutamente bem recebido, com todo carinho. Desembargador Walter e desembargador também aqui presentes são prova disso. De uma forma absolutamente liana, plena de carinho, de respeito, eu podia sempre exercer da mesma forma que fiz no primeiro grau. Isso, senhor presidente, não tem preço. Isso não tem preço. E só nos faz fazer ter certeza de que esse caminho agora é o caminho de nós selarmos a nossa carreira da mesma forma que nós fizemos até hoje. Para a nossa população e, principalmente, por todas essas pessoas que têm, talvez, têm muito mais orgulho do que nós mesmos de estarmos assumindo aqui hoje. Agora mesmo eu recebi uma ligação do doutor Ivana Farina, falando, Fernando, eu sinto imensamente não poder estar aí te dando um abraço. Por quê? Porque são pessoas plenas de compreensão, de carinho, que nos movem para levar o melhor. Senhor presidente, eu agradeço a todos, agradeço aqui presente, aqueles que estão no plano e aqueles que já, sem ter certeza que estariam aqui torcendo para a gente se estivesse aqui, porque são essas pessoas que nos fazem olhar para trás e ver assim, olha, foi tão bom ter atuado até agora dessa forma, que não tem outra que se não continuar e ter os senhores e vocês presentes, que daqui a uns anos falasse, olha, foi bem levado, foi bem conduzido ao tribunal, foi por merecimento e vocês, senhores, fizeram por merecer. Esse reconhecimento, esse carinho é que traz toda a diferença para a gente. Senhores, eu agradeço. Desculpa as palavras emocionadas, eu não tive como evitar. Eu queria até ter realizado um discurso mesmo, talvez seja mais fácil, mas eu não tenho como deixar de falar aos senhores ao coração daquilo que eu estava sentindo. Me perdoem, eu agradeço imensamente. E, senhor presidente, mais do que nunca, Vossa Excelência sabe que pode contar comigo, agora e sempre também o desembargador presidente do TRE. A todos, um abraço e obrigado por tudo. Do desembargador Fausto Moreira Diniz e do desembargador Gerson. E, mais uma vez, obrigado à doutora Patrícia Carrijo pela colaboração aqui nas homenagens. Antes de encerrar a sessão, eu queria cumprimentar os amigos, os empossados, desembargador Fayad, desembargador Fernando, seus familiares, recebo o meu abraço, meus cumprimentos, a senhora Márcia Fayad, esposa do colega desembargador Wilson Fayad, a senhora Sandra Mesquita, esposa do nosso colega Fernando Mesquita, e todos os familiares, receba meus parabéns. E aos colegas magistrados de primeiro grau, saibam que hoje será publicado o edital para o provimento dos cargos que foram desprovidos, que estão desprovidos em razão da posse dos novos colegas aqui hoje, agora ocorrida. A partir de segunda-feira poderão já requerer as remoções para ser juiz substituto de segundo grau. Agradeço a presença de todas as autoridades, senhor governador Ronaldo Caiado, sempre muito bem-vindo
ao Poder Judiciário, uma parceria muito positiva para a sociedade goiana, republicana, que tem com todos os poderes do Estado e os órgãos autônomos. Doutor Ailton Vec, muito obrigado. O Ministério Público pela parceria, nosso amigo, o colega, doutor desembargador Leandro Crispim, presidente do TRE, as nossas respeitadas procuradoras gerais do Estado, doutora Juliana, doutora Tatiana, do município de Goiânia, muito obrigado. Nosso diretor do foro, doutor Heber, meus colegas desembargadores aqui presentes, desembargador Walter, desembargador Itanei, que prestigiaram aqui, e aqueles colegas que assistiram e prestigiaram a posse por videoconferência, muito obrigado. Todas as autoridades presentes, meus colegas magistrados de primeiro grau, muito obrigado. E o tribunal ganha hoje com a chegada de Wilson Fayad e Fernando Mesquita. Muito obrigado, está encerrada a sessão.